is amazing grace. This is unfailing love. That you would take my place. That you would bear my cross. You laid down your life. That I would be set free. Oh, Jesus, I sing for all that you've done for me. Boa noite, meu querido irmão. Que privilégio mais uma vez Deus nos dá de podermos oferecer a Ele o nosso culto, a nossa adoração, nossa celebração nesta noite. Que Ele seja exaltado, glorificado no teu, no meu, no nosso coração, enquanto a Ele adoramos nesta noite. Eu queria começar lendo o Salmo 143, o verso 10, onde o salmista Davi diz: ensina-me a fazer a tua vontade, pois és o meu Deus. Guia-me o teu bom espírito por terra plana. Que você possa ter o teu coração aberto, exposto, sensível e receptível àquilo que o Senhor tem a nos ensinar nesta noite. Que você seja ensinável, que possamos seguir o nosso Mestre, seguir os seus passos, para que Ele assim nos conduza pelo seu bom Espírito por terra plana. Que o Senhor seja exaltado neste culto que juntos ofereceremos a Ele hoje à noite. Quero te convidar a orar comigo e consagrarmos este culto ao Senhor. Deus, muito obrigado pelo privilégio de mais uma vez oferecermos o nosso culto a Ti. Muito obrigado, Deus, por esse tempo tão especial, por esta oportunidade de estarmos na presença do Senhor, por este tempo que podemos reservar para Te adorar. Senhor, receba o nosso culto, receba a nossa adoração, receba a nossa oferta de louvor ao Senhor, pois que reconhecemos que digno é o Senhor de ser louvado. A Ti, ó Deus, o nosso louvor, a Ti a nossa adoração, a Ti a nossa celebração nesta noite, e que o Senhor possa ter prazer em receber o nosso culto e também, ó Deus, de graça, encher as nossas vidas, para que, inundados por Tua graça, inundados pelo Teu amor, inundados pelo Teu Espírito, possamos tanto ser edificados, ó Deus, neste culto, quanto exaltar, glorificar e bendizer o nome do Senhor. Receba, portanto, ó Deus, o nosso culto que a Ti oferecemos no bendito nome de Jesus, o nosso Salvador. Amém. Que pela graça do Senhor possamos oferecer a Ele o melhor do nosso culto. Louve ao Senhor conosco. Quero estar ao pé da cruz, de onde rica fonte corre franca salutar do Calvário monte. Se na cruz, sempre me glorio e enfim vou descansar, salvo além do rio. A tremer ao pé da cruz, graça eterna achou-me, matutina estrela ali, raios seus mandou-me. Se na cruz, sempre me glorio e enfim vou descansar, salvo além do rio. Sempre a cruz, Jesus, meu Deus, queiras recordar-me dela sombra salvador, que
queiras abrigar-me. Sim, na cruz, sempre me glorio, e enfim vou descansar, salvo além do rio. Junto à cruz ardendo em fé, sem temor vigio, pois a terra santa irei, salvo além do rio. Sim, na cruz, sempre me glorio, e enfim vou descansar, salvo além do rio. Salmo 142, para o qual eu convido que você abra sua Bíblia e acompanhe comigo, onde eu gostaria também de meditar um pouquinho com você a respeito daquilo que Deus tem para os nossos corações nesta noite. Que o Senhor possa edificar a tua vida como tem edificado a minha vida com este salmo tão relevante, tão significativo, tão abençoador nas nossas vidas. Os versos 1 e 2 do Salmo 142 diz: em alta voz clamo ao Senhor, em alta voz suplico ao Senhor as suas misericórdias. Derramo diante dele a minha queixa, a ele apresento a minha angústia. Nós sabemos que este salmo, apesar de ser uma oração e apresentar um grito de socorro, um clamor de um coração aflito, talvez um desabafo diante de uma solidão, como nós vemos no salmo, ele também apresenta um outro lado, que é um lado da intimidade com Deus. Ele apresenta o lado da dependência a Deus. Ele apresenta o lado da confiança inspiradora por parte daquele que escreve o seu salmo, a sua oração, tendo em vista a realidade que o próprio escritor vivia, no caso aqui Davi. E o que nós entendemos é que, apesar de ser Davi que escreve este salmo, na própria realidade em que ele vivia, segundo a maioria dos comentaristas, ele estava na caverna aqui, quando ele escreve este salmo, ele pode ser compreendido sob duas óticas. A ótica do salmista, o escritor, que vivendo uma realidade de solidão, de angústia, de desespero, ele clama ao Senhor, sendo o próprio Davi, ou também de uma ótica, de uma experiência que ainda seria vivida, o que nós entendemos como sendo uma ótica messiânica, sendo este também um salmo messiânico, ele não sendo compreendido apenas como sendo um salmo de Davi e a sua experiência pessoal com Deus, mas também retratando aquilo que o Messias viria a viver muito tempo depois de Davi, é verdade, mas já retratando a realidade daquilo que o próprio Messias, o nosso Salvador, Senhor Jesus Cristo, haveria de viver. E como nós sabemos, o Salmo ele é muito bem aplicado ao salmista e também ao Messias. Eu queria hoje à noite considerar o Salmo sob a ótica do salmista, sob a ótica de Davi. E permitindo Deus, na próxima quarta-feira nós entenderemos este Salmo sob a ótica do Messias. Eu também posso te dizer, e isso não é só para este Salmo, mas para toda a Escritura sagrada, ela pode ser aplicada. E sendo aplicada, ela pode ser aplicada à minha própria realidade, aquilo que eu estou vivendo,
aquilo que você vive. Ele é aplicado completamente à minha realidade de vida hoje, como foi aplicada ao Messias e anteriormente ainda a Davi. E que você então possa também ter essa possibilidade nesta noite, e cada ocasião que você lê este salmo ou outros textos sagrados das Escrituras, e aplicá-los para a sua vida, independente do contexto em que ele esteja inserido, independente da realidade para o qual ele foi escrito ou a quem ele foi escrito, que ela possa ser aplicada ao teu coração, ao meu coração, em toda ela, porque, como disse a própria palavra de Deus, ela é como uma espada de dois gumes que penetra a alma, juntas, medulas, apta para discernir pensamentos. Então, é uma palavra que ela é digna de toda confiança e, portanto, pode ser aplicada ao teu e ao meu coração em toda a sua extensão. Considerando o Salmo 142 na ótica de Davi, a maioria das edições da Bíblia, nas suas traduções, ela vai trazer estes verbos no tempo presente, com talvez a diferença, pensando em edição revista e corrigida, que ela vai trazer sempre do passado, né? Eu clamei ao Senhor eu supliquei, mas nas outras edições ela está normalmente no tempo presente. E eu entendo que ela pode ser sim aplicada e compreendida no tempo presente, porque ela não só refere-se a essas duas óticas que nós mencionamos, mas também é aplicada ao meu coração. Então aí ela se torna mais própria para a minha compreensão hoje, para a minha realidade de vida hoje. Quando o salmista ele diz em alta voz, na edição King James, em alta voz, suplico ao Senhor, eu clamo ao Senhor. Em outras edições também ela vai estar nesse entendimento do salmista gritando, clamando em alta voz. E eu começo a pensar qual seria o sentido, por que o salmista está gritando. Mas nós entendemos que Davi, quando ele escreve este poema, quando ele escreve esta oração, ele está numa caverna. E o que envolve o coração de Davi aqui é uma angústia, é uma tristeza. Você vai ver todo o salmo ele relatando isso, a sua realidade que ele estava vivendo de uma angústia que às vezes até excede aquilo que é físico, né? Parte para aquilo que é espiritual também, além daquilo que é emocional. Mas Davi aqui ele vivia essa angústia, e dentro de uma caverna ele começa a clamar ao Senhor, ele começa a falar com Deus, mas ele não fala simplesmente no seu coração. Ele começa a falar em alta voz, ele começa a gritar por socorro, é um desabafo, como nós dissemos no começo, é um desabafo diante de uma solidão, de um espírito que está contrito, de uma alma que está aflita, de um coração que está clamando por socorro. Então Davi ele começa a gritar, a clamar em alta voz, a falar com Deus em alta voz. Eu imagino que isso, pensando num desabafo, fez muito bem para Davi. Falar com Deus em alta voz. Eu sei que também, meus irmãos, o nosso coração ele é acalentado, no sentido de conforto, de sustento, de consolo também. Quando você vai para o seu quarto, como disse Jesus, lá você e Deus, sozinho, você fala com Deus. Eu sei que nós sentimos a presença consoladora do Espírito de Deus nesses momentos, mas aqui parece que Davi precisava gritar. E ele fala com Deus em alta voz. Ele do fundo de uma caverna, ele se põe a orar e falar com Deus em alta voz. E o texto vai dizer que ele derrama diante de Deus a sua queixa. Ele apresenta a Deus aquilo que aflige o seu coração. Ele, como disse no verso 1, ele clama a Deus por suas misericórdias. E algo que para mim é muito significativo neste texto, é que primeiro, meu querido, as tuas queixas, aquilo que aflige o teu coração, apresenta para Deus.
Quem melhor do que Deus para ouvir as tuas queixas? Quem tem mais ouvidos para você do que Deus? Eu sei que hoje temos muitos meios de apresentarmos as nossas queixas, as aflições dos nossos corações, de tornarmos isso público. Mas, meu querido, de repente a necessidade maior seja compreender que ninguém melhor do que Deus exista para ouvir e atender ao clamor do teu coração. Se preciso for, meu querido irmão, entra numa caverna, entra no seu quarto, fecha a porta. Esse tempo a sós com Deus, Ele te trará muitos e melhores resultados, seja para o conforto do seu coração, da sua alma, do seu espírito, seja para uma condição física, mental. Ele te trará muito melhor resultado se isso for apresentado para Deus. Talvez a sós, em oculto, como disse Jesus. E não abrir isso publicamente em redes sociais, derramando aquilo que está no seu coração, as tristezas, as decepções, com homens, com situações, com pessoas, com família. Não, meu querido, aprenda com Davi. Precisa gritar, precisa falar alto, vai para uma caverna. Lá você derrama sua queixa para Deus. Algo que a gente precisa aprender. Com a nossa voz, clamar ao Senhor. Com a nossa voz, suplicar ao Senhor por suas misericórdias, como disse o verso 1. A misericórdia é Deus não nos dar aquilo que merecemos. Nós merecemos, sim, o julgamento de Deus, a punição pelos nossos erros. Colher as consequências dos nossos pecados, é isso que nós merecemos. Pagar o preço do que cometemos, isso é que merecemos. Mas não gostamos dessa parte. Então clamamos a Deus por sua misericórdia. E é na misericórdia de Deus que encontramos o melhor refúgio para as nossas queixas, para as angústias da nossa alma. Então, meu querido, a primeira lição que eu tiro deste salmo, do que Davi faz aqui dentro de uma caverna, é derramar a sua queixa ao Senhor, aquele que tem misericórdia. Aquele, conforme disse o profeta, tem as suas misericórdias renovadas a cada manhã. Eu já disse isso em outro culto, mas isso é só para a nossa compreensão, porque as misericórdias do Senhor, elas não se esgotam. Para Deus, a noite não existe. Para Deus, o amanhecer não existe, o anoitecer não existe. Para Deus, não tem um dia depois do outro. Para Deus, é um eterno agora, um eterno presente. Para Deus, suas misericórdias, elas estão sempre abundantes, não precisam ser renovadas. Mas para minha compreensão, eu entendo que ao terminar um dia e começar um outro dia, Deus está novamente com suas misericórdias renovadas. Então, meu querido, as suas queixas, apresente-as ao Senhor. O que está de tristeza, de angústia no seu coração, apresenta para o Senhor. Essa é a primeira lição que eu tiro do Salmo 142. Precisa falar a sós com Deus? Feche a porta do seu quarto. Se preciso for, se distancie, vá para uma caverna. E lá solte a sua voz, lá você grita, lá você fala com Deus. Mas se não for preciso a caverna, o teu quarto pode ser um bom lugar para você falar a sós com Deus. O verso 3 em diante, ele muda o tema um pouquinho, de um ato, de uma oração, ele parte para o curso de uma experiência, daquele que está no caminho. E o verso 3 ele vai dizer: quando esmorece em mim o meu espírito, tu conheces o caminho que devo seguir. Na vereda que percorro, ocultaram uma armadilha para mim. Na nova versão, linguagem de hoje,
Esse verso 3 está descrito assim: quando estou desistindo, Ele sabe o que devo fazer. Bonito isso, não é? Quando estou desistindo, por conta da angústia, por conta da solidão, por conta das lutas, Ele, Deus, sabe o que devo fazer. Por isso, meu querido irmão, é que a sua queixa deve ser colocada diante de Deus. Ele sabe o que você deve fazer. É a Ele que você deve dar ouvidos. Porque muitas vezes os nossos ouvidos, eles são dados a pessoas que vivem a mesma realidade que nós. E na visão delas, o que eu preciso fazer é botar a boca no mundo. Mas o salmista, ele apresenta a sua queixa ao Senhor, porque quando eu estou desistindo, Ele sabe o que devo fazer. E como é bonito eu pensar assim. Enquanto eu posso ouvir uma multidão de conselhos errados, eu posso ouvir o conselho de Deus, perfeito, correto, porque Ele sabe qual o caminho que devo seguir. Se eu penso que o meu clamor é dirigido a Jesus, e Jesus é aquele também a quem o Salmo ele pode ser compreendido, aquele que sofreu o que o salmista está relatando aqui, então eu entendo que ele sabe perfeitamente o que passa no meu coração. Ele sabe perfeitamente as aflições, a angústia, a solidão que você vive. Ele sabe perfeitamente as suas queixas. Então, quando você apresenta para Jesus o que você está passando, Ele sabe por experiência o que é isso. E melhor, Ele já passou por isso vitoriosamente, de uma forma correta, sem errar, sem pecado. Ele sabe perfeitamente a saída para o problema que você está vivendo. Então, quando o salmista ele clama ao Senhor, e nessa edição, a linguagem de hoje, ele traduz aqui, quando estou desistindo, Ele sabe o que devo fazer, é porque Ele já passou por isso. Jesus já passou pelo que você está passando, Jesus já passou pelo que eu estou passando, Jesus já passou pelo que nós passamos. Então, quando a Ele eu peço socorro, quando a Ele eu busco clamando em alta voz ou do profundo do meu coração, Ele entende perfeitamente o que você está passando e sabe exatamente qual é a melhor saída. Então, no verso 3, quando ele deixa o ato da oração para o curso da experiência do caminho que ele está caminhando, e ele pensa, quando eu resolvo desistir, Ele sabe qual é o caminho que eu devo seguir. Porque o finalzinho do verso, ele vai dizer: na vereda que percorro, no caminho que percorro, ocultaram-me uma armadilha. Parece que a sensação aqui do salmista, a preocupação maior dele, e o verso 4 e o verso 5, ele continua dizendo: olha para a direita e vê que ninguém se importa comigo. Perdido está para mim o refúgio, ninguém se preocupa com a minha alma. A ti, Senhor, clamei declarando: tu és o meu refúgio, minha partilha na terra dos viventes. O mais importante para o salmista aqui, na ótica dos 3 versos, 3, 4 e 5, não é a armadilha que propuseram no seu caminho. Não são as pessoas preparando armadilhas para te derrubar, ou para derrubar o salmista, ou o próprio Messias depois. A ênfase não está no que as pessoas fazem contra ele, ou contra você, ou contra mim. O grito do salmista não está contra os seus inimigos, não está contra as armadilhas do caminho. O grito do salmista é a solidão, é a angústia da sua alma, é o que ele está vivendo. Não é o perigo do caminho, porque o caminho
Deus conhece perfeitamente. O problema do salmista é a sua própria condição emocional. E você sabe que aqui fica outra lição muito importante, meu querido irmão. Às vezes, a nossa maior ênfase está no que as pessoas fazem. Seja contra nós, seja contra alguém da nossa família. A nossa ênfase, o nosso grito é contra as pessoas. Muitas vezes. Mas você vê que, pensando tanto na ótica do salmista Davi, quanto na ótica do Messias, quantos inimigos se lhe opuseram? Quantas armadilhas foram colocadas no caminho deles? Quantos sofreram da perseguição dos seus inimigos? Mas, pegando o contexto todo, apesar de Davi fazer menção na sua composição, aqui na sua oração, da armadilha que ocultaram no caminho dele, você vai ver que não é esse o seu maior problema. Não é isso que inquieta a sua alma. O que inquieta a sua alma é a sua solidão. Então, o que eu queria deixar nesses 3 versos aqui, 3, 4 e 5 do Salmo 142, como lição para você, não grite contra pessoas. Fale com Deus. Grite contra aquilo que inquieta a sua alma, a sua própria condição interior, aquilo que você vive consigo mesmo. Que seja essa a ênfase da sua oração. As pessoas, você já vai ver no Novo Testamento quantas vezes é repetido que a vingança pertence ao Senhor. Entrega ao Senhor. Jesus, ele aplica a lei de uma forma completamente diferente. E Mateus registra que Jesus ele ensina que se alguém te fere na face direita, oferece-lhe também a esquerda. O que Jesus está mostrando, deixa que Deus resolva o problema que as pessoas cometem, seja contra você, seja contra a sociedade, seja contra Deus. Nós vivemos aquilo que o salmista também no Salmo 73 vai viver muitas vezes, angústia por conta dos ímpios. O que eles fazem de mal e a sua prosperidade. Quando depois o salmista vai entender, peraí, eles passam rápido, coisa toda passa rápido, eles vão pagar pelo que eles estão fazendo. Então deixa que Deus resolva. Problemas com pessoas, coloque nas mãos de Deus, deixa que Deus resolva. Faça como o salmista. Aquilo que inquiete sua alma seja a própria realidade do seu coração. Então, aí você grita, clama, vá para a caverna, vai para o seu quarto, mas fale com Deus. As pessoas, coloque nas mãos de Deus, deixe que Deus resolva. Fale sobre aquilo que está na sua alma, aquilo que te inquieta, que a sua inquietude não seja pessoas, seja a realidade que talvez não te permita uma intimidade maior com Deus, que isso seja a inquietude que te preocupe realmente. Mas que na ótica do salmista aqui, quando ele muda da oração para o caminho, né, do curso da oração para o curso de uma experiência, ele tem uma percepção muito bem colocada aqui, né, que o que inquieta a sua alma realmente é a sua solidão, e não o laço que colocaram no caminho. O verso 6, 7, para concluir o salmo: atende aos meus apelos, estou muito exausto. Livra-me dos meus perseguidores, porque são mais fortes do que eu. Tira minha alma desta prisão, para que eu dê graças ao teu nome. Então os justos me rodearão por causa da tua bondade para comigo. Eu gosto dessa edição também na Revista e Corrigida, onde ele vai dizer no finalzinho: atende ao clamor, ao meu clamor, porque estou muito abatido. Livra-me dos meus perseguidores, que são mais fortes do que eu. Tira minha alma da prisão, para que louve o teu nome. Os justos me rodearão, pois me fizeste bem. Eu sei que muitas vezes o que nós encontramos é a mesma prisão. Prisão de sentimentos. Você vê que ele faz menção dos seus perseguidores, que são mais fortes do que ele, mas você vai ver que a alma dele é que está aprisionada.
São sentimentos de solidão, de angústia, de queixas, que ele apresenta tudo ao Senhor. E é tão bonito pensar que o meu coração também ele pode ser invadido por sentimentos assim. Tanto quanto Davi viveu essa experiência, quanto Jesus, o Messias, viveu essa experiência, e você e eu podemos viver essa experiência. Estamos passíveis de sentimentos assim. Mas o que o salmista faz é um clamor, é uma súplica, é uma busca do Senhor. Porque Ele, sim, tem a solução. Então, meu querido, o que eu queria deixar para o teu coração, às vezes nós vivemos essas prisões da alma, em que os nossos sentimentos nos aprisionam, em que os nossos sentimentos são a causa da nossa própria tristeza, da nossa própria desistência, como disse na linguagem de hoje, né? Nova tradução, linguagem de hoje. Quando estou desistindo, Ele sabe o que devo fazer. Então, meu querido, se você às vezes vive essa prisão, ou em momentos que você, porventura, viva esta prisão, o salmista ele te apresenta o segredo. Corra para o Senhor. Vá para a caverna. Vá para o seu lugar a sós com Deus. Ou como Jesus disse, vá para o seu quarto. Vá para o seu local de oração. Se preciso for, fale em alta voz. Como disse nas outras traduções, não na Revista Corrigida, mas nas outras traduções, em alta voz clamo ao Senhor. Clame ao Senhor, fale com Deus. Faça como o salmista, alivie o teu coração, mas na presença do Senhor. Aprenda a solução com aquele que viveu também a sua experiência. Se ele é vitorioso, é porque ele teve uma decisão correta. Buscar ao Senhor. Que assim você também possa buscar ao Senhor, porque o finalzinho do verso ele vai dizer, para que louve o teu nome, porque Deus fará a parte dele em te tirar dessa prisão, e então a alegria inundará o teu coração. Deus te tirará dessa prisão, como a vida de Jó também nos mostra no final, né? Deus tira ele daquela prisão. Então ele louva ao Senhor. E o final do verso mesmo vai dizer, os justos me rodearão, pois me fizeste bem. A tua vida será cercada pelos justos. Você caminhará com os justos. E aqui então há abundância de alegria, aqui há júbilo pelo que Deus fez para com você. Que Deus te abençoe. Aplica este salmo ao teu coração nesta ótica do salmista Davi. Dele a queixar meu estou.
querido, eu queria neste momento te dar a oportunidade de estar a sós com Deus. Um tempo para mim muito especial. Depois de tudo que ouvimos na mensagem, depois de tudo que foi aplicado ao nosso coração, eu queria te dar a oportunidade de você falar com Deus. Não sei onde você está, mas eu sei que independente de onde você estiver, você tem a oportunidade de falar com Deus. O salmista no Salmo 139, um salmo tão conhecido, o verso 23 e o verso 24, ele diz: sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração, prova-me e conhece os meus pensamentos, e vê se há em mim algum caminho mau, e guia-me pelo caminho eterno. A presença de Deus permita que Ele sonde o teu coração, o que haja no teu coração, que Ele já sabe, que Ele possa ver o que existe lá dentro e se houver algum caminho mau, que Ele possa te guiar pelo caminho eterno. Abre teu coração para o Senhor, e esse Deus que nos ouve em oculto, Ele certamente te ouvirá e haverá de abençoar o teu coração. Portanto, fale com Deus neste momento. Boa noite, irmãos. A paz do Senhor a todos. Vamos terminar esse momento com a oração da minha mãe, Dona Ana. Para onde? Meu Deus, nosso Pai, nós te agradecemos por toda a bênção recebida das tuas mãos. Senhor, que nós quer, Senhor Deus, viver na tua comunhão contigo, fazer a tua vontade, Senhor. Ensina-nós a aprender mais da tua palavra, Senhor, do seu amor, da tua bondade, Senhor. E que eu quero te pedir, Senhor Deus, você não olha para a nossa fraqueza, a nossa iniquidade. Tu sabes, Senhor, que a gente são fracos na tua presença, mas nós temos filhos a ser fortes, Senhor. Que tu palavra fala, ele está ser forte na sua presença. Ó Senhor Deus, abençoa os enfermos que tem, Senhor, precisando da sua ajuda. Me abençoa também, Senhor, as enfermidades que eu tenho, Senhor Deus. E acrescenta a minha fé cada dia mais no teu nome. Eu te peço todas essas
essa bênção, Senhor, do teu nome, Senhor Deus. Eu te peço toda essa bênção e não me repara pelos meus pecados, Senhor Deus, perdoa. Eu te peço toda essa bênção em nome de Jesus. Amém, Senhor, amém. Graças a Deus por esse tempo tão especial, tão abençoador na presença do Senhor. Graças a Deus pela oportunidade de celebrar, de orar, de cantar a um Deus que está nos ouvindo. Graças a Deus pelo ministério do Senhor Jesus, que na sua morte rasgou o véu e hoje nos permite adorar livremente, diretamente ao Senhor. Glórias sejam dadas a esse Jesus maravilhoso que, com o preço da sua própria vida, pagou a nossa morte, o preço dos nossos pecados, e hoje, libertos por Jesus, podemos adorá-lo. Que privilégio de hoje à noite poder oferecer a Ele o nosso culto. Agradeça sempre ao Senhor, meu querido, pela obra do Senhor Jesus na sua vida. Neste próximo domingo estaremos juntos, celebrando ao Senhor na nossa igreja, aqui na Igreja Batista da Esperança Americana, um culto presencial. Se Deus te permitir, esteja lá. São oportunidades de Deus para nós, que muitas vezes nós deixamos passar, mas não deixe passar as oportunidades que Deus te dá de, junto com os irmãos, cultuá-lo. Estaremos ali às 19 horas
celebrando ao Senhor com alegria pela obra do Senhor em nossas vidas e certamente também ouvindo a palavra que o Senhor tem para nós. Não deixe de orar pelos teus irmãos, não deixe de orar pela tua nação, não deixe de orar por este mundo doente. Eu acho que se Deus tem uma obra a fazer, Ele fará em resposta às nossas orações e mediante a sua graça. Então, não deixe de orar. Nós estaremos orando neste momento e encerrando o nosso culto. Obrigado, bom Deus, por esse tempo tão oportuno, tão abençoador, de intimidade com o Senhor, de podermos cantar, de podermos orar, de podermos ouvir a Tua palavra. Muito obrigado por este tempo, ó Deus, que podemos reservar para estar com o Senhor. Que tempo precioso é este, ó Deus. Que o Senhor também tenha prazer em receber a nossa adoração, o nosso culto, assim como tivemos o prazer de cultuar e ouvir a Tua voz. Complete esta obra, ó Deus, em nossos corações, que nada disso passe desapercebido, ó Deus, mas que a Tua palavra possa ser realmente aplicada ao nosso coração. Conceda-nos, ó Deus, um final de semana muito abençoado, que o restante dessa semana possamos estar debaixo da graça e das mãos poderosas do Senhor, e que, ó Deus, no nosso próximo encontro, possamos ter o prazer de estar lá e juntos com os nossos irmãos te adorar e ouvir a Tua voz. Obrigado, portanto, a Deus, por esse tempo tão especial. Abençoe os nossos irmãos que participaram deste culto, aqueles que em outros momentos haverão de participar, que a Tua bênção os alcance. Obrigado por cada irmão que tem participado também, ó Deus, na edição, na preparação, nos louvores, hinos, ó Deus, orações, que a bênção do Senhor possa estar sobre a vida de cada um desses irmãos. E aqueles, ó Deus, que têm passado por suas enfermidades, por suas lutas, por suas dificuldades, proveja, ó Deus, as suas necessidades conforme a Tua graça, conforme a Tua boa vontade. É a nossa oração, que com gratidão e adoração nós dirigimos ao Senhor, no bendito e poderoso nome de Jesus. Amém. Que o Senhor te abençoe. This is amazing grace.